Olá, boa noite queridos amigos, Ari, Nishida, boa noite meus amigos, sejam todos bem-vindos. Silvia, boa noite querida, uma boa noite a todos. Gladys, estamos aqui reunidos numa quarta-feira, Adriana, boa noite, estamos na quarta-feira, temos mais uma live amanhã desse Momentos com Jerônimo Mendonça no estudo do livro O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, na grafia, na edição de Jane Martins Vilela. Bani Nalva, boa noite. Will, boa noite, amigo, seja bem-vindo. E eu gostaria de falar para vocês, dar um recado, depois eu retorno esse recado novamente no final. Amanhã, às 20 horas, das 20 horas às 20 horas e 40 minutos, nós teremos uma live, uma palestra, na verdade, vamos estar fazendo esse gerúndio é complicado, hein? Vamos fazer amanhã melhor, né? Fica mais prático. Nós vamos fazer uma palestra amanhã, pelo Centro Espírita Taperinha de Jesus, da nossa querida amiga Babi. Então, amanhã, às 20 horas, no perfil do Grupo Espírita Taperinha de Jesus, nós vamos falar sobre a paz do mundo começa em mim. A Babi ainda não fez a divulgação, está um pouco atarefada com seus compromissos, mas eu acredito que logo deva, nossa senhora, está russo. Mas logo acredito que saia o post para a gente fazer a divulgação. Mas fica o convite a vocês para nos acompanhar amanhã, às 20 horas, junto ao perfil Taperinha de Jesus. Vamos falar sobre a paz do mundo começa em mim. Marquinho, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Vou mandar os aviãozinhos antes de fixar o comentário. E hoje, como eu falo para vocês, o tema ele é relativamente curto, mas tem bastante profundidade. A mensagem de hoje intitula-se O Aviso. E qual será o aviso que o Jerônimo vai passar para nós, o aviso que ele recebeu, né? Vamos ver com muito carinho qual será esse aviso, que eu vou fixar daqui a pouco o comentário, enquanto eu vou mandando os aviõezinhos, né? A gente aguarda um pouco que a gente vai dando sequência aqui. Opa, vai até para quem não precisa mandar, olha só. Não que não precisa, porque o pessoal já está na live, né? Por isso que não precisa nesse sentido. Mas estamos aqui. Então hoje, deixa eu terminar aqui, depois eu continuo falando. Tem que dar um recado também, que João Carlos ficou me incomodado com a questão da live da revelação, né? Que coisa, o João Carlos... Eu vou fazer os comentários, vai ser muito legal, vocês vão ver que interessante que é isso. E o João Carlos estava meio bravo com a situação, mas eu vou explicar, vocês vão ver só que não tem nada demais, é muito, muito na paz, na boa, tranquilo, como o esquilo, né, de boa na lagoa, como a gente costuma dizer. Vamos terminando aqui. Nossa, gente, hoje tem gente aqui, aparece de vez em quando cada coisa que a gente não entende. Tem hora que abre um quadro tão grande, tem hora que abre um quadro pequeno. Deixa eu ver quem chegou aqui também, para a gente não perder os comentários. A Marinalva já falei. Quem mais aqui? Vocês estão se cumprimentando. O Marquinho chegou, foi que eu falei, Marquinho. A Morgana chegou, boa noite, Morgana, seja bem-vinda. E a Cláudia, juntamente com o nosso querido Everton, um beijo para você, meu querido, um beijo para a Mari, né? Uma alegria contar com vocês aí. Gente, eu acho que eu estou com alguma coisa aqui no olho que está dando reflexo, mas sei lá, fica assim mesmo. Deixe então fixar o comentário primeiramente, e reforçar o convite, né? Aqui o aviso, gente, o aviso, fixado o comentário, a live de número 228, gente, olha só, 228 lives
deste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, que começou dia 6 de maio. Dia 6 de maio do ano passado, começou esse projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, onde nós fizemos estudo de vários livros do Jerônimo. Aqueles que quiserem, não tiveram a oportunidade, é só entrar no nosso IG, ou ainda, tem um sistema mais prático, é entrar no nosso canal do YouTube, que todos os vídeos que a gente faz aqui, a gente compartilha, a gente sobe também no YouTube, para facilitar para aquelas pessoas que não têm Instagram. E não deixa de ser uma forma de usar como backup. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Não deixa de ser uma forma de usar como backup. Se der qualquer problema aqui, você tem os vídeos salvos em outra plataforma, né? Que é muito bom. Então amanhã às 20 horas vou estar fazendo uma live intitulada A Paz do Mundo Começa em Mim, pelo Instagram do Centro Espírita, Grupo Espírita, alguma coisa, não lembro exatamente se é Grupo Espírita ou Centro Espírita, Taperinha de Jesus de Recife, a Casa Espírita que a nossa querida Babi participa e nos convidou, e gentilmente nós aceitamos gentilmente nós recebemos esse convite, fiz a troca, e foi uma alegria poder participar junto com a Babi desta palestra. É uma palestra, mas em forma de live, então nós vamos falar sobre esse tema muito oportuno, que a paz do mundo começa em mim. Não posso estar em querer a paz do mundo se eu estou ainda degladiando os meus sentimentos. Mas chega, senão nós vamos dar spoiler. E o que eu queria falar para vocês, João Carlos ficou meio intrigado com a situação da live da revelação. Nossa, mas que convidado, né? Que pessoa exigente, cheio de exigências, tudo mais. Aí, João Carlos, eu falei para ele, não é assim não, João, não é desse jeito. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. João Carlos, não é desse jeito, fique tranquilo, não foi a pessoa que me pediu tudo isso. Isso aqui é o marketing da live, João Carlos, é o marketing. Você vai criando algumas expectativas. A revelação nós vamos fazer, evidentemente, no sábado, estamos para definir o horário ainda, tá? Vai ser no sábado à noite e vai ser no formato que fizemos com o Marquinho. O Marquinho, eu abri a live no primeiro momento, expliquei para o Marquinho alguma forma de trabalhar, fixar comentários, essas coisas assim, e depois invertemos, né? Eu vinha na parte de cima, o Marquinho na parte de baixo, depois nós invertemos e o Marquinho comandou a live, e era para ser 2 lives de 15 minutos, e a minha praticamente acho que deu uns 20, e a do Marquinho quase que bateu 1 hora, tamanha a desenvoltura do Marquinho, isso porque ele falou que tem vergonha, né? Tem vergonha de participar, imagina se não tivesse. Marquinho, você precisava pensar, né, novamente, pensar no assunto. Flavinha, boa noite, querida, seja bem-vinda. E então o que eu queria falar para vocês é isso. Não tem nada dessa exigência, isso é um pouco de jogo de marketing que a gente faz, né? Nada a ver, essa pessoa não é nada exigente, não é nenhuma personalidade, é uma pessoa querida que vai estar conosco no mês que vem, numa live com o tema Reforma Íntima, um tema muito oportuno, muito interessante para nossas reflexões. Olha o Marquinho falando que tem vergonha. Não sei do que, Marquinho. Vergonha de quê? Já fez tanta live? Para de fugir da raia. E, na verdade, é isso. No sábado nós vamos revelar a pessoa, mas é um jogo, um marketing e tudo mais, porque todos os demais convidados que vão participar conosco das próximas lives do Refletindo com Amigos, não apenas esta pessoa do mês de maio, mas as outras já estão todas definidas, já falei para vocês. Em junho vem o Yuri Dantas, da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça, de Petrolina. Em julho vem Elaine. Em agosto vem o Vitor, do Grupo Coração de Luz. Em setembro vai vir a Daniele, nossa querida amiga Daniele. Em outubro, o Vitor Hugo, o menino, aquele rapaz muito inteligente, tem uma simplicidade na fala, de Uberlândia, vai estar conosco em outubro. Então, em janeiro,
nossa querida Jacira Brito, de Recife, a quem eu vou pedir que a gente faça vibrações por ela, porque ela está passando por um problema de saúde aí por conta de ter quebrado a perna, né? E a Jacira está em recuperação, porque deu umas complicações, então ela está lá e a filha dela, felizmente, médica, está cuidando, deixando ela literalmente de castigo em casa. E faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Essas dificuldades, quem não as tem? Bom, dados os avisos, vamos então ao aviso. Perdão. Bom, quando a gente dá um aviso, é por alguma questão que temos que ter cautela. Temos que ter... Você está avisando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa está indo para um determinado caminho e você percebeu que ali a ponte que fazia a ligação dos dois lados da estrada está com problema, ou ruiu aquela ponte por conta da chuva, coisa que o valha. Por conta disso, você pega e avisa as pessoas que vão naquela direção, olha, cuidado, que ali ruiu a ponte. Então a pessoa volta e procura um outro caminho. Como também muitas vezes numa estrada, quando acontece algum acidente ou fogo na estrada, alguma situação que chama atenção, é normal os motoristas darem sinal de luz, se bem que parece que pelo Código de Trânsito Brasileiro não é possível ficar dando sinal de luz numa situação dessa. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Então, esses avisos que a gente passa é por uma questão de alerta, para que você se acautele, para que se você for passar por aquele trecho, você saiba que tem alguma coisa estranha, alguma coisa diferente naquele momento. Então, o aviso vem desse jeito, nós avisamos as pessoas e também muitas vezes somos avisados. Na lição da noite, este aviso não foi um recado, um aviso que o Jerônimo teria dado para alguém, mas ele recebeu esse aviso. E vejam que foi de uma forma muito estranha, muito estranha. Bom, vou fazer um paralelo, porque nós já fizemos o estudo desse tema, salvo engano, no livro Escalada de Luz. Não, acho que o Crepúsculo de um Coração. Salvo engano, foi no Crepúsculo de um Coração. O Jerônimo era um jovem muito bonito, esbelto, tinha assim o tronco bem avantajado e típico daqueles nadadores, não que o Jerônimo nadasse, mas típico daquele tronco de grandes nadadores, então tem aquele tronco desenvolvido. E o Jerônimo era apaixonado pelos heróis da época, né? Hoje nós teríamos outros heróis como o Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha, e o Hulk, etc, 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 né? Mas na época do Jerônimo, os super-heróis não, os heróis eram outros. Então tinha o Hércules, Sansão, acho que, quem mais? Hércules, Sansão, o personagem que nós vamos nos referir, o Tarzan, que era o chamado Rei das Selvas, né, que tem um desenho da Disney. Para aqueles que nunca ouviram falar de Tarzan, a Disney tem um desenho chamado Tarzan, que é baseado no filme, né, que se passava anteriormente. E o Jerônimo era muito fã de Tarzan. E quando ele ia tomar banho, ele ficava, né, se olhando do espelho, que ele era muito vaidoso. Vocês lembram a história de ontem no terno branco? Muito vaidoso, jovem, né, na sua adolescência, certamente, né, os hormônios vêm à flor da pele, então ficava naquele, né, seu endeusamento do seu ego, né, olhando para o espelho. E o que ele fazia? Ele estufava o peito e, não sei se ele batia no peito ou não, mas porque o Tarzan do desenho do filme batia no peito e fazia um grito como se falasse, um grito de guerra.
E o Jerônimo, então, passava horas no banheiro. O pessoal, imagina, a família composta por pai e mãe e mais 9 irmãos, e o Jerônimo lá, né, como é que fala? Se admirando no espelho, e ele chegava para ele e falava assim: "Ê, Tarzan", né? Se achava o lindo, maravilhoso, o belo, né? E aí vai acontecer essa história que nós vamos relatar agora para vocês. Quando jovem, apelidava-se de Tarzan, devido ao seu porte atlético. Gostava de, quando no banheiro, olhar-se no espelho, retesar os músculos e, envaidecido, pensar: "Ê, Tarzan!" Certa ocasião, no grupo espírita Amor Fraterno que ele frequentava, um orador de fora, mediunizado, depois da palestra, ele disse: "Venho aqui neste momento trazer a mensagem a um Tarzan que está na plateia." Jerônimo sabia que era para ele. Disse o espírito: "Vem aí a selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e muita coragem para lutar contra a animalidade que ruge em teu peito. Ainda que tiveres que verter todas as lágrimas ou padecer todas as dores, o que representará isto ante o amanhã glorioso de teu destino?" Era o aviso, e ele se preparou. As dores viriam, e de fato vieram, e ele as venceu. Andréa, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Aqueles que chegaram depois, no final eu faço a releitura. E vejam que coisa interessante. O centro espírita que o Jerônimo frequentava à época, na sua juventude, veio um orador de fora. Então não era uma pessoa que conhecia o Jerônimo, não era uma pessoa que, por exemplo, sabia dessa particularidade dele, por pensar que ele tivesse algum amigo que tivesse assim bastante relacionamento e ele, né, alguém já tivesse feito esse comentário que o Jerônimo se achava o Tarzan. Mas olha só como a providência divina age. Ela utilizou-se de um médium no final da palestra, para trazer uma mensagem, para trazer um aviso importantíssimo. Por quê? Se fosse uma pessoa da casa espírita, alguém poderia falar: isso aí é alguém que falou, né, levar essa mensagem. Ou se fosse algum amigo, poderia falar: ele está se valendo de conhecimentos prévios para trazer essa mensagem, como existe em comunicações, e aí a gente tem que estar sempre atento às comunicações, que Kardec, se não me engano, por meio do espírito Erasto, ele faz essa referência, não lembro se é Erasto ou não, mas ele faz uma referência que é preferível nós refutarmos 9 verdades que aceitarmos uma só verdade, em verdade, como correto. Então, as mensagens que nós recebemos: olha, eu vejo ao seu lado uma figura assim, assim, assado. Cuidado, gente. Eu estou vendo aqui, estou lendo a tua sorte. Olha só cada coisa também, que às vezes muitas pessoas incautas acabam entrando em algumas roubadas. E nós somos ávidos de conhecimento, não é mesmo? Se alguém chegar para nós e falar assim: eu estou vendo um caráter interessante da sua última encarnação, a gente já vai ficar com a curiosidade aguçada. E muitas vezes a pessoa que está te dando aquela mensagem, ela se vale da sua imprudência, se vale da sua falta de razão e discernimento, e ela joga isso, e aí você vai e cai que nem um patinho. Cai que nem um patinho na armadilha. Às vezes a pessoa, ela está sendo vítima de um processo obsessivo, porque muitas vezes os médiuns que não têm a devida preparação espiritual, a preparação para o exercício das faculdades mediúnicas,
Ele pode ser vítima de um processo obsessivo, sim. Boa noite, Daniele, seja bem-vinda. Não só o médico, qualquer um de nós. É muito natural a gente estar sujeito a uma questão de um processo obsessivo. E por conta disso, acaba acontecendo muitas situações que a gente tem que tomar certo cuidado, porque o que a gente sempre fala assim, a pessoa quer participar da reunião mediúnica, ela fez o curso de orientação e educação mediúnica. Então ele quer participar da reunião mediúnica. Mas ele não quer ficar apenas, às vezes, na sustentação, aplicando passe, às vezes, naqueles momentos necessários. Não, ele quer dar a comunicação. Ou, mais além, ele quer participar do trabalho de psicografia, se espelhando no Chico. E por conta disso, se porventura não é passado a ele uma atribuição desse nível, ele já fica muito incomodado. E a minha mediunidade, como que eu vou desenvolvê-la? Como que eu vou aplicar em benefício dos irmãos carentes? Eu tenho faculdade mediúnica, preciso aplicar. Só que ele não quer apenas e tão somente receber, às vezes, um irmãozinho numa situação difícil, alguém que partiu para o plano espiritual, que não tem conhecimento, que chega muitas vezes perdido para uma reunião mediúnica. Não, ele quer receber o mentor da casa. Ele quer receber uma psicografia do próprio Espírito de verdade. E aí começa a grande preocupação com as mensagens que chegam. Eu já comentei com vocês uma vez que eu recebi um livro de presente. Não sei se foi um sorteio numa casa espírita que eu frequentava. Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Eu não lembro exatamente como é que foi, mas um livro chegou às minhas mãos. E é um livro assim meio estranho, o título dele, eu não lembro exatamente qual é também, né? Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Eu não lembro exatamente qual o título do livro. E peguei esse livro, dei uma folheada e levei à coordenadora do nosso grupo, não de estudos, mas o grupo nós participávamos de um trabalho de passes, palestras e passes, às terças-feiras, agora nós estamos num outro grupo às sextas-feiras, para não haver interrupção nas nossas lives, né? Então ia fazer segunda, quarta, quinta e sexta. Então mudamos do grupo. E quando eu cheguei para essa dirigente do nosso grupo, levei o livro para ela. Falei, olha, tem esse livro aqui, como você faz parte do Conselho de Doutrina da USE, que é a União das Sociedades Espíritas, é uma espécie de uma federação espírita que existe aqui no estado de São Paulo, e levei para ela, eu falei, olha, eu vou dar uma olhada e na semana que vem eu te falo. Aí ela chegou para mim depois, eu perguntei, e aí, o que você achou do livro? Olha, Luiz, eu dei uma folheada nele, eu achei assim, tem algumas coisas meio estranhas realmente. Agora eu vou falar para você, eu ainda não li todas as obras psicografadas pelo Chico Xavier e não li também todas as obras psicografadas pelo Divaldo. Então eu falo para você, nós temos tanto material sério, correto, coerente com a doutrina espírita, que a gente pode e deve se apegar para a gente ficar se aventurando a leituras que muitas vezes vêm com um cunho de animismo do médium. Porque, como eu falo para vocês, às vezes nós vamos chegar, se eu chegasse aqui na live, ou chegasse numa palestra, vamos pensar numa palestra como nós fizemos na terça-feira, uma palestra de tratamento espiritual. Se eu chegasse na frente lá no salão e falasse assim, olha, eu tenho uma grande revelação a fazer aqui, o meu mentor pediu para dizer que aqui nesse auditório existe uma pessoa que está passando por um problema de ordem emocional muito grave. Gente, nós estamos falando de uma pessoa que está fazendo tratamento espiritual. Será que eu não tenho ninguém naquele grupo de pessoas que estão lá no público passando por um problema de ordem espiritual? Ou de ordem material? Ou com algumas dores de ordem física, morais, né? Claro que sim. Aqui mesmo, se a gente começar a perguntar, todos nós passamos por dificuldades, seja em relação a nós mesmos ou em relação a algum familiar. Então isso nos tira a paz de espírito.
Quem dentre nós não está passando por um problema? Então é natural. Aí você chega e fala assim numa reunião, olha, eu estou tendo uma visão que eu vejo como... Você está vendo nada. E aí as pessoas utilizam da boa fé das pessoas, porque quando você está numa situação, vamos pensar no tratamento espiritual, você está fragilizado. A sua fé e a sua razão estão muito abaladas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que falam para nós, a gente tem que usar um filtro. E essa questão aqui, nesse caso, é muito diferente, porque não veio de uma pessoa conhecida, a mensagem não veio de uma pessoa conhecida, e utilizou um apelido que somente o Jerônimo sabia. Ele não falou assim, eu vou trazer uma mensagem para o Jerônimo. Não, vou trazer uma mensagem para um tal de Tarzan. E aí a mensagem foi bombástica. Ele sabia que era para ele, porque quando falou aquilo, o médium não sabia. Então, tanto que quando foi feita a codificação da doutrina espírita, Kardec, muito criterioso, ele pegava as mensagens que vinham de vários médiums. E se ela fosse coerente e todas as informações batessem, ele então dava como certa. Conta-se que uma vez, Kardec quis usar de um subterfúgio para a equipe do Espírito de Verdade. E ele chegou, num determinado momento, lá, vamos pensar que, um exemplo, tá? Não tem nada a ver. Pergunta 400, do Livro dos Espíritos. Ele tivesse feito uma pergunta X. Lá no final, por exemplo, 900, alguma coisa assim, ele chegou e fez uma pergunta meio que capciosa, mas com o mesmo sentido da pergunta 400. E jogou para a equipe do Espírito de Verdade responder. E a resposta foi muito clara e objetiva. Esta pergunta já foi respondida lá na questão número tal. Só que foi formulado de uma outra forma e lá nós dissemos isso. A mudança da forma de formular a pergunta não altera a sua resposta. Então vale a mesma resposta para aquela pergunta lá atrás. Então olha, mais do que isso, e o médium não estava sabendo exatamente dessa questão que ele tinha feito essa mudança, nessa, entre aspas, pegadinha. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam que a gente tem que tomar muito cuidado com as mensagens. Sobretudo as pessoas que estão ávidas para saber quem fomos em outras vidas, o que o futuro nos reserva. Nada disso, gente. Nada disso. A gente tem que pensar que como eu digo sempre, essa é a nossa melhor encarnação. Ou como eu brinco, esta melhor encadernação nossa. Não queira saber quem você foi. Vai que eu fui um rei. Vai que eu fui uma princesa. Ninguém quis ser a pessoa que recolhia o lixo do estábulo, né? Os dejetos dos animais do estábulo. Todo mundo queria ser aquele nobre da realeza. Quer achar que é a pessoa importante. E vejam, se a gente fizer um estudo histórico, nós podemos analisar claramente que existiam poucos nobres e muitos plebeus, muito povo. Então, muito provavelmente a gente foi povo. Não fica pensando que você foi grande coisa, não. A gente tem muito chão para caminhar, para conseguir ser alguém. E quando a gente for alguém do ponto de vista espiritual, a gente vai chegar à conclusão que aí a gente é realmente ninguém. Olha só a beleza dessa mudança de atitude, né? Quando você realmente for alguém, você vai chegar à conclusão que aí você realmente não é ninguém. Então, cuidado com as mensagens. Olha, vai lá naquela casa espírita que lá vão te dar uma mensagem. As mensagens que vêm da espiritualidade, elas vêm normalmente de um caráter amplo, genérico. O mentor de uma reunião, mas raríssimas vezes ele dá uma mensagem direta para a pessoa essa ou aquela. Normalmente a mensagem ela é coletiva.
vale para todos. Vale para todos, para que daquele grupo, daquele agrupamento, quando pede perseverança, quando pede discernimento. E é importante que a gente saiba ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E o Jerônimo já sabia, então, quando a mensagem chegou para ele, ele sabia que era dirigida exclusivamente, mas ele não tinha noção. Veja, se a gente recebesse uma mensagem desse tipo, a gente ia ficar extremamente preocupado, mas imagine, a gente consegue fazer uma transposição de tempo, espaço, a cabeça daquele jovem, quando vem uma mensagem desse teor. Era direta, não é assim uma mensagem como a gente fala assim, se abre um livro no Evangelho no Lar, e aquele livro, por exemplo, vai trazer uma mensagem que você abrindo aquela mensagem, serve para você, mas serve para todos da casa. Não, a mensagem foi direta, foi específica, foi clara, simples e objetiva. Então, quando ele recebeu esta mensagem, certamente muito difícil, né? Muito difícil para conseguir avaliar, acho que ele sequer tinha noção, enquanto encarnado, né? Porque desencarnado ele já tinha plena consciência. Aliás, essas provas foi ele mesmo que pediu. Então, por conta disso, imagine a situação que ele passou, quando recebe uma mensagem desse tipo. E aí, né? Foi um processo lento, como eu fiz o comentário na palestra de terça-feira. O Jerônimo, que era um jovem que gostava de futebol, vivia percorrendo, saía de manhã, voltava só à noite para casa, passou pelo primeiro momento por uma bengala, depois um par de muletas, depois uma cadeira de rodas e finalmente uma cama ortopédica. E não bastasse tudo isso, decorrência da artrite reumatoide, o que aconteceu a ele? Ele tinha sérios problemas de ordem cardiológica. Tinha que estar muitas vezes com um travesseiro. Deixa eu ver se por acaso tem alguma foto aqui, desse tipo aqui. Ele tinha que estar com um travesseiro no peito para suportar as dores. Olha aqui, gente, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Esse saco, um travesseiro de mais ou menos 30 quilos para suportar as dores. E aqui do lado uma foto do Jerônimo, já com artrite reumatoide, já na sua cama ortopédica, mas ainda enxergando, nessa foto aqui do lado. Então vejam como é a vida. Passou por tudo isso e aí, não satisfeito, né, entre aspas, teve que extrair as duas vistas, os dois olhos, porque a caixa craniana estava comprimindo e as dores eram terríveis, ele já tinha ficado cego de um olho, então a solução que o médico deu foi exatamente para extrair os olhos. Mais para frente nós vamos ter um caso, uma história dessa contada pela Jane. Então vejam, imagine passar por uma prova desse tipo, ficar dependendo 24 horas de todas as pessoas, da caridade alheia. E como Jerônimo, ele tinha tudo para viver, né, sem fazer absolutamente nada. Poderia viver dependente da misericórdia divina, ficar dependente da previdência social, ficar dependendo também da ajuda de amigos eventuais. Não. Ele não se deixou vencer pelas dores e pelo sofrimento. Ele foi à luta. Com tudo isso que ele passou, ele foi à luta. Ele construiu 2 centros espíritas, uma creche chamada Lar Espírita Pouso do Amanhecer, uma gráfica espírita, gravou 2 LPs, escreveu 6 livros e fez milhares e milhares de palestras percorrendo o Brasil afora. E nas suas palestras ele levava os livros para venda, os livros que ele escreveu, cuja renda era toda revertida em prol da construção do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Aliás, por sinal, aqueles que tiverem interesse de adquirir
as obras de Jerônimo Mendonça, vire uma vez ou outra, eu e o João Carlos fazemos a postagem desta foto. Na verdade, aquela foto foi tirada pelo João Carlos. Eu que peguei e fiz a montagem para fazer a divulgação. Tem lá o telefone da Kátia. Só ligar. Kátia é uma pessoa fantástica. Dá para se adquirir as obras escritas, né, pelo Jerônimo. Ele falou assim, certamente aquelas obras foram todas inspiradas. Mas como o espírito não se identificou, ele colocava o seu próprio nome. Só que, colocando o nome ou não, a renda da venda dessas obras eram todas revertidas para a construção e manutenção da creche do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que atende mais de 250 crianças. Agora, esses dois livros, esse daqui, né, O Gigante Deitado, ou Os Novos Casos de Jerônimo Mendonça, são pela Casa Editora O Clarim. E se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato com a Cláudia, é uma querida amiga também, que eu não a conheço pessoalmente, apesar de ser aqui próximo, Matão. Eu só conheço a Cláudia por contatos via WhatsApp, mas pode pedir, de repente você adquire as duas obras, né? O Gigante Deitado e Os Novos Casos de Jerônimo Mendonça, pela editora O Clarim. Só entrar em contato e a Cláudia já te manda, é facinho para receber. Marco, boa noite, seja bem-vindo. Então, vamos fazer a releitura do aviso e depois eu vou dar os avisos novamente. Certo? O aviso. Quando jovem, apelidava-se de Tarzan, devido ao seu porte atlético. Gostava de, quando no banheiro, olhar-se no espelho, retesar os músculos e, envaidecido, pensar: Tarzan! Certa ocasião, no grupo espírita Amor Fraterno, que ele frequentava, um orador de fora, mediunizado, no final da palestra disse: venho trazer a mensagem a um Tarzan que está na plateia. Disse o espírito: vem aí a selva do sofrimento, agarra-te ao cipó verde da esperança. Perdão, gente. E arma-te de muita... Vou voltar à leitura. Vem aí a selva do sofrimento, agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé para lutar contra a animalidade que ruge em teu peito. Ainda que tiveres que verter todas as lágrimas ou padecer todas as dores, o que representará isso ante o amanhã glorioso de teu destino? Era um aviso que ele se preparou. As dores viriam e de fato vieram e ele as venceu. Então realmente é uma mensagem, é um aviso que ninguém gostaria de receber, né? Mas precisava dar o aviso e o recado foi dado. Amanhã nós teremos, né, uma história muito engraçada intitulada A Hipnose. Tá? Amanhã, quinta-feira, a última live desse projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, última live da semana, claro, né? Nós teremos a mensagem intitulada A Hipnose. Na segunda-feira, nós vamos ter a história da hemorragia. E se tudo der certo, João Carlos não vai estar conosco, porque está com problema de conexão lá onde ele está, mas se der certo, ele vai mandar um áudio para que a gente coloque aqui João Carlos lendo essa história aqui com muita propriedade. Rafa, boa noite, seja bem-vinda, ou bem-vindo, desculpa. E então, na segunda-feira, teremos a hemorragia, uma história um pouco grande, mas se João Carlos não ler, eu a lerei aqui com vocês. E hoje nós éramos para ter a presença de uma amiga, mas ela está muito com dificuldades, assim, passando por alguns problemas de sono e tudo mais. Então ela pediu: olha, Luiz, se você não se incomodar, eu falei: fique tranquilo, tá bom? Fique tranquila. Jane, boa noite. Elaine, boa noite. Sejam bem-vindas.
E agora os recados, então, né, terminando os avisos, o recado que amanhã às 20 horas vamos participar juntamente com a Babi pelo Taperinha de Jesus, pelo Instagram do Centro Espírita Taperinha de Jesus, a paz do mundo começa em mim, tá? Então, convido a estarem conosco amanhã para esta palestra intitulada A Paz do Mundo Começa em Mim. Mas olha, a história é bem interessante, viu, Elaine? Depois, se você quiser, volta um pouquinho lá e vai estar também no finalzinho, eu sempre faço a releitura, mas vale a pena. Vale a pena. E um outro aviso é o seguinte: o João Carlos ficou assim meio intrigado com a pessoa que vai estar na live surpresa da revelação de sexta-feira. Ficou assim, nossa, mas a pessoa... Ah, que legal, Clara. Então você vai numa palestra presencial, depois você pode assistir. E aí o João Carlos falou, nossa, mas que pessoa exigente, parece uma celebridade assim, querendo que não divulgue, querendo isso, querendo aquilo. Aí eu expliquei, João Carlos, isso aí é marketing meu. Eu que joguei a pessoa. Ah, tudo bem, Clara, mas não tudo bem, vai tranquila. Mas às 22 horas esteja conosco. E que eu queria... João Carlos ficou assim, nossa, a pessoa parece que é uma celebridade. Você vai trazer quem? O Haroldo, o Divaldo, o Deluca? Eu falei, não, João Carlos, é uma pessoa do nosso meio, uma pessoa tranquila. Então, não se preocupe, não é ela que está fazendo essa exigência. Eu que fiz todo esse merchan para que criasse essa expectativa, né? Ah, bom, Luiz, então tá bom, tô tranquilo. Eu falei, olha, eu colocando a pessoa que vocês já apelidaram, né, a ser iluminado, né? Todos nós seremos iluminados um dia, né? E eu falei, olha, eu jogando já uma situação complicada para a pessoa. A pessoa tá tranquila, né? Você vê que eu falo a pessoa, eu não identifico se é ou a convidada ou convidada, vocês entenderam, vai? Então é a pessoa que estará conosco. Precisamos definir o horário ainda, estou assim acertando a minha agenda aqui, agora é comigo, tá vendo? Para que a gente possa... Olha que legal, a Daniele vai fazer uma live com a Elaine no primeiro, deixa eu ver que dia aqui, que subiu o comentário, primeira quinta-feira de maio, que legal, muito feliz, muito feliz. Olha o Will jogando a Clara na fogueira. O Will jogando a Clara na fogueira. Tá bom. Então, olha, amanhã às 20 horas eu estarei no Taperinha de Jesus. Às 22 nós vamos ver a história da hipnose. E na sexta-feira tem as lives da Elaine também, que é às 18 horas, tá? Acho que é terça, quinta e sexta, acho que é isso, né, Elaine? Eu não consigo guardar, porque são dias assim... se for segunda, quarta e sexta era mais fácil para eu gravar, mas assim, esses dias meio alternados, eu me perco um pouco. Mas é sempre às 18 horas a Elaine vai fazer, e a Daniele vai estar junto com a Elaine. Muito legal mesmo. Podia ser o Arthur Valadares, né? Esse ser surpresa, tá bom, nós vamos ver. Sábado vocês ficam sabendo quem será que será. Tá bom. E então, deixa eu ver. O que mais quer falar? Na sexta-feira, além da live da Elaine, às 18, às 20 horas tem a Neuza do Essência.Espírita falando sobre o Jesus no Lar de Neio Lúcio. Às 22 horas, a Daniele vai fazer a live sobre o Médico Jesus. E a Flavinha amanhã, às 21 horas e 15 minutos, retomando as suas lives, muito importante. Terça, quinta e sexta. Beleza, Elaine. Terça, quinta e sexta, Elaine.Menato, lives 18 horas. Perfeito? E a Flavinha amanhã e na próxima quinta-feira, às 21 horas e 15 minutos. E a partir do dia 5 de maio, a Flavinha vem para o horário das 22 horas, me dá um dia a mais de folga, para que eu possa, daqui para frente, né, quando terminarmos O Gigante Deitado, trabalhar no livro
Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. Perfeito, gente? Bom, então vamos às nossas vibrações e convido então a cada um de vocês, aqueles que quiserem colocar um copo com água para ser fluidificado. Eu vou pedir em especial nesta noite pela nossa querida Jacira Brito, que está passando por um problema de saúde, que está exigindo cuidados. Ela está praticamente presa na sua cama, na sua casa, né? A filha dela é uma médica, a Marina, e está cuidando, não deixando ela nem sair da cama. Está cuidando muito bem. Parabéns a Marina, que está cuidando da sua mãe. E se Deus quiser, logo, logo, a Jacira vai estar bem, retornando às suas atividades. Manuela, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos para as nossas vibrações. Perfeito, gente? Então vamos às nossas vibrações. E aqui eu falo, aqueles que vocês tiverem, aquelas pessoas que quiserem, né, pedir as vibrações, é o momento de vocês pensarem, né? A Ilane está pedindo para essa amiga Érica Fraqueta com pensamentos suicidas. Gente, complicado, viu, gente? Complicado mesmo. A gente tem que orar muito pelas pessoas. A gente vê que a pessoa fala muito do Setembro Amarelo e esquece dos outros meses do ano, né? Porque não é só em setembro que as pessoas, né, têm esses pensamentos. E a gente tem que orar muito, orar muito. Só a fé na doutrina espírita, na imortalidade da alma, para nos dar a certeza de que a vida continua, né? Vamos então agora aqui colocar a nossa música da Ave Maria, como a gente sempre faz. Os filhos e netos no Ari também. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, abstrair os pensamentos, fixar neste momento, no aqui, no agora, deixarmos nos envolver pelos acordes desta melodia que invade os nossos corações, que nos eleva, que nos dá paz, que nos reequilibra as nossas energias. E quão bom é orarmos juntos, pois o nosso Mestre Jesus assim o disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei convosco. Mestre, somos gratos pela oportunidade de aqui estarmos, somos gratos pelo dom da vida, pela oportunidade desta encarnação, por esse trabalho que resulta invariavelmente em benefício de nós próprios. Abençoe a cada um de nós, Mestre, que está aqui nesta live, que já passou por ela ou que vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, abençoe os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles nossos irmãos que estão passando por provas difíceis, provavelmente em decorrência de algum processo, de uma influenciação espiritual. Vamos orar por esse ente querido, necessitado, que ele possa receber as nossas vibrações de paz, reequilíbrio espiritual, para que ele possa receber da espiritualidade maior todas as bênçãos. Vamos orar por aquelas pessoas que partiram para o plano espiritual, pelos entes queridos que aqui ficaram, por aqueles que estão nos hospitais ou em seus lares, passando por alguma dor, por algum sofrimento. Lembrarmos também dos médicos, enfermeiros, atendentes que estão diuturnamente na linha de frente, socorrendo a cada coração aflito que chega. Por cada uma das pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Mentalize aquele ente querido necessitado. Por todas as pessoas também que estão com os nomes gravados na tela aberta aqui nesta noite, que
que cada um deles possa receber as melhores vibrações de paz, equilíbrio, saúde espiritual e física. Vamos lembrar dos velhinhos nos asilos, nos órfãos, nos presidiários, nos nossos irmãos sem teto que perambulam pelas ruas, naqueles outros, ainda irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes ampare a cada um deles e derrame sobre essas águas aqui colocadas os eflúvios benéficos e salutares, que elas se transformem em lenitivo para as nossas dores. E somos gratos, Mestre, pela oportunidade de que estarmos. Somos gratos pela presença de cada um dos nossos amigos queridos que estão sempre conosco. E agradecidos dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês, amigos queridos, e peço, como sempre, desejando que cada um de nós possamos ter uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão.